a gente está com um ponto aqui que está sendo colocado pelo YouTube. Agradeço aí quem está participando pelo YouTube. E a pergunta é a seguinte: no caso, o caso aqui é construção civil, né? Uma empresa de construção civil. E aí a pergunta é: olha, essa empresa hoje como que ela vai conseguir olhar o horizonte dela em termos de projeção? E aí pensando naquilo que você falou, né? No curto prazo eu tenho a minha projeção ali de 1 ano, de 6 meses, enfim. Como que eu vou conseguir agora, se eu tenho, por exemplo, um volume de máquinas que eu trouxe e que eu tenho prazo de pagamento que são de médio e longo prazo, e eu agora estou com um volume de contratos que esse volume de contratos eles cobrem metade desse prazo. Como que eu consigo trabalhar uma projeção que ela não seja alarmista e aí, mesmo em termos de comunicação com a alta administração da empresa, como que eu vou comunicar a alta administração de forma que essa projeção não seja uma projeção alarmista, mas que, ao mesmo tempo, eu consiga mostrar que, dentro de um cenário, né, no meu cenário atual, ok, está funcionando. Mas dentro de um cenário aí de 5, 6 anos, a gente vai ter a gente pode ter um problema. Então, essa comunicação de risco, essa comunicação de incerteza, olhando num cenário mais longo do que aquele projetado, como que eu consigo trabalhar isso com a alta administração? Essa é a pergunta da Etienne Meira aqui pelo YouTube. Olha, eu acho que de novo, se a gente não está falando de uma coisa que vai acontecer no curto prazo, tá? Aí já não é mais a questão da tesouraria, né? E acho que ela vai mais para, enfim, você divide um pouco essa discussão com o próprio orçamento e com o próprio planejamento estratégico, né? Você está falando isso mais para frente. Né? O que eu estou o tempo todo advogando aqui é que no momento de crise você tem uma neblina tão grande que você não consegue enxergar 2 palmos na sua frente, então o tempo todo você tem que estar reprojetando seu caixa para assegurar que você não vai, né, bater num iceberg ali, né? Você vai ver ele com o mínimo de antecedência e poder desviar o curso do seu navio, né? E agora, com relação ao prazo mais longo, né? Eu optaria por fazer isso aí dentro de um planejamento estratégico, e aí sim, né, quando você está falando dentro da seara de orçamento, de planejamento estratégico, aí constrói cenários. Aí dá para fazer mais cenários, entendeu? Um cenário otimista, um cenário realista, um pessimista, né? Outro dia até brinquei, falei, então vamos fazer um pessimista e o ultra pessimista, entendeu? Você pode até vai fazendo coisas desse gênero para que, assim, uma coisa que você pode estar certo de uma coisa. O que você projetou não vai acontecer, né? Aquele número nunca vai acontecer certinho. Então você tem que acertar na direção, né? Para onde aquilo ali está acontecendo, e aí, de novo, o fluxo de caixa, né? O tesoureiro ele tem que assegurar a sobrevivência, né, da empresa no pior cenário, tá? Então, faça aquele pior cenário e vá trabalhando as questões de linha com a antecedência necessária. Não sei se eu respondi a colega. Respondeu em partes, passou a bola para o Victor, né? Eu recebo bem. Deixa eu fazer um comentário. Eu acho muito legal. Primeiro, obrigado pela contribuição da colega. E quando a gente pensa em planejamento, assim, primeiro a gente tem que desmistificar algumas coisas, tá? A primeira que eu queria colocar planejamento tem que ser da empresa. Planejamento não é do orçamento ou do planejamento estratégico. Na verdade, tem que ser da empresa. Os problemas do tesoureiro são os problemas da empresa. O problema da controladoria é da empresa. O problema do regulatório, do legal, é da empresa. E, no final das contas, tudo isso vai afetar o caixa. E é por isso que a gente está discutindo aqui no cerne do caixa, porque a gente está discutindo, na verdade, na empresa, os problemas da empresa. O exemplo bem colocado pela colega, o que eu imagino é o seguinte, sendo muito pragmático, tá? Tem que renegociar, sendo muito honesto. Não dá para sentar, se você tem uma série de contratos, diante de e todos os contratos, quer dizer, pelo menos os mais relevantes, eles têm aquela cláusula de ocasionalidade ou de
de exceção que você pode acionar exatamente nesse momento. Você diz, olha, eh, se tivesse uma tempestade, se tivesse um meteoro, ou se tivesse uma pandemia, a gente teria que sentar e renegociar. Eu acho que é exatamente o que precisa ser feito. E como levar isso para a diretoria? Bom, a diretoria é parte interessada, na verdade, é a liderança da companhia. Então, eles têm que estar cientes, e obviamente estão, de que uma excepcionalidade como a que a gente está tendo hoje, que impactou todos os fluxos de caixa de todas as empresas, de todo o mundo, obviamente precisa ser tratado com o nível de urgência e priorização necessário. Então, é óbvio que a diretoria precisa ser envolvida no momento zero. Eu diria que ali no início de março, quando percebeu-se que a pandemia seria algo relevante para todo mundo, teria impactos relevantes no Brasil, a diretoria já deveria estar revendo todo o plano, não de 5 anos, esquece, 5 anos vai ter que ser visto depois, o plano do ano e recomeçar a construir. E aí, óbvio, quais são os contratos, quais são as cláusulas de covenant que a gente pode ser impactado, qual o impacto de curtíssimo prazo no nosso fluxo de caixa, qual a linha de crédito que a gente ainda consegue acessar. Vamos começar a juntar isso tudo e vamos replanejar. Com a contribuição, obviamente, de todos os departamentos de tesouraria, sem dúvida, mas para a gente olhar ali naquele cenário de curtíssimo, até para a gente saber o que a gente vai priorizar. Olha, eu posso dizer, dentro da experiência que eu tive, que a gente fez um trabalho muito parecido com isso. A gente conseguiu antecipar muitos recebimentos, a gente fez diversas negociações com clientes nossos. Eu trabalho hoje na área médica, né? Então, os meus clientes são hospitais, que obviamente pararam de fazer cirurgia de coluna, que é o core business da Nuvasive, e começaram a priorizar o tratamento de Covid. E aí, nesse cenário, obviamente, eu tenho um recebível que precisaria ser recebido, mas eu tinha um fluxo de caixa futuro, ou de curto prazo, né? 6 meses, 12, 6, 4, 6 meses, que obviamente ia se reduzir. A gente começou a renegociar com os hospitais, a gente começou a discutir com eles, discutimos, obviamente, com os nossos fornecedores e tentamos equalizar isso. É natural que isso tenha que ser renegociado.